Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Pois é, estou aqui para a gente fazer um resumo do que foi a participação dos goianos no Campeonato Brasileiro no final de semana. O Atlético na Série A, o Goiás e o Vila Nova na Série B, o Goianésia, a Aparecidense e o Jaraguá na Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos começar aqui com a quarta divisão. E até vou trazendo aqui os gols para você, ó. Primeiro aí o jogo do Gama contra o Jaraguá. O Gama venceu pelo placar de 3-1. Destaque para esse rapaz aí, ó, que vocês viram aí, o Elias, que fez 2 gols. E ele vai fechar aí com esse golaço, vitória por 3-1 em cima do Jaraguá, lá em Jaraguá. Normal. Jaraguá entrou no campeonato para não tomar multa e suspensão pela desistência. Aí é o jogo do Brasiliense contra o Gama. O Zé Love marcou no início, e aí depois o Renato empatou. O Dudu escorou e o Renato empatou. Baita resultado para a equipe do Goianésia. A Aparecidense jogou em casa e venceu pelo placar de 3-1. Aí essa bola resvalou e encobriu o goleiro. 3-1 em cima do Nova Mutum, campeão mato-grossense do ano passado. Só que aí, hoje o time é outro, né? No ano passado, eles conseguiram ganhar um campeonato em que o Cuiabá estava participando. E aí, descontaram com esse gol aí do Matheus. E o Elias, veterano Elias, acabou fazendo o gol da vitória. Então, parabéns à Aparecidense, que está com o time reformulado, né? Então, a equipe da Aparecidense perdeu vários jogadores em relação ao Campeonato Goiano. O Albano foi para o Goiás, o Cardoso, o Ricardo, o Renato, eles foram para o Vila Nova, o Alex Henrique foi para o Confiança. Então, com esse time reformulado, como a garotada, então é importante começar o campeonato com vitória. Acabou ganhando de 3-1 em casa, isso é importante para o trabalho do técnico Thiago Carvalho. Vamos lá agora. Nós vamos com a Série B do Campeonato Brasileiro. Vou colocar aqui os lances do jogo do Goiás. O Goiás que ganhou por 2-0 da equipe do Confiança. É bom lembrar que logo no início aconteceu um erro de arbitragem, que foi nesse gol do Confiança. A posição era legal. Mas, assim, na minha opinião, é uma situação que é possível se ver com clareza a partir do momento que você tem o recurso de vídeo. Então, foi um lance muito ajustado, muito difícil. Então, normal. E, no geral, o Goiás mereceu a vitória. Olha aí o gol do Aleph Manga. Detalhe para o lançamento de 3 dedos, bonito, do Elvis. Como faz diferença um jogador de qualidade como o Elvis no meio-campo da equipe do Goiás? O time fica outro. Ele teve essa oportunidade aí, batendo para o gol. O Aleph Manga está numa fase fantástica, foi o primeiro gol em um jogo oficial, já teve gol naquele amistoso. E no segundo tempo, o Bruno Mezenga, olha aí a saída ruim do goleiro, o goleiro foi sair, o Bruno Mezenga estava ali na frente, ele fez a parede e a bola acabou indo pro gol. O legal aí da vitória do Goiás foi a escalação do técnico Pintado. O Pintado ele resolveu não perder tempo. Já escalou o Bruno Mezenga como titular da equipe. O Mezenga, que tinha sido reserva no primeiro jogo para o Vinícius Lopes. E colocou também o experiente Apodi na lateral direita, no lugar do Ivan. Mesmo o Ivan estando com mais sequência no Goiás e o próprio Vinícius Lopes, o treinador colocou. Por que ele colocou? Porque ele sabe que o Apodi é melhor do que o Ivan. Ele sabe que o Bruno Mezenga é melhor do que o Vinícius Lopes. Ah, mas o Vinícius é um prata da casa. É um prata da casa que não quer renovar contrato com o Goiás, vence no final desse ano. Então, entre você dar oportunidade para o Bruno Mezenga ou para o Vinícius Lopes, acaba sendo a mesma coisa. Até para o Bruno Mezenga, o Goiás tem até mais chances de negociá-lo do que o Vinícius Lopes, porque ele tem contrato até o ano que vem. Então, o Pintado ele resolveu não perder tempo. Colocou os jogadores com melhor capacidade técnica em campo, mesmo que eles ainda não tenham o melhor ritmo, o melhor entrosamento
na equipe do Goiás. E nesse início de trabalho do Goiás, que é praticamente o início de temporada, com essa mudança do time, você precisa dar sequência aos melhores. Então, agiu certo. E o próximo jogo do Goiás é um jogo complicado, mas é o melhor momento para enfrentar o Cruzeiro. O Cruzeiro vem de 2 derrotas, pressionado, vai partir para cima, então o Goiás pode se aproveitar disso. Melhor do que enfrentar o Cruzeiro quando o Cruzeiro começar a deslanchar, que eu acredito que vai deslanchar, porque é um time grande, é um time que tem um bom treinador, o Felipe Conceição. Tem uma equipe limitada? Tem, mas tem o nome, tem a tradição, tem torcida, tem cobrança, tem uma empresa forte, então isso tudo influencia. Então é melhor enfrentar o Cruzeiro agora do que lá na frente. Então o Goiás vai enfrentar o Cruzeiro no momento certo. E o Vila Nova entrou em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu no domingo à noite, lá em Florianópolis, e o Vila acabou empatando pelo placar de 1-1. Aí você tem as imagens dos melhores momentos do jogo. Esse chute do Hernan aí foi praticamente a única coisa que ele fez no jogo. O Hernan está muito mal. E aí eu tenho um comentário aqui contrário do que eu falei agora há pouco do Pintado. O Wagner Lopes, ele precisa fazer o que o Pintado fez. Escalar os melhores. Por exemplo, por que escalar o João Pedro? E já não escalar direto o Renan Mota? Ele entrou no jogo e fez o gol de empate da equipe do Vila Nova. Por que o Hernan continuar mesmo estando tão mal, com pouca mobilidade, e já não coloca o Cardoso? Não coloca o Fernandinho? Então, o resultado foi bom do Vila Nova. Eu sinto que o técnico Wagner Lopes, ele tira talvez mais do que o time possa oferecer, ou tudo que o time pode oferecer, mas tem espaço para crescimento com uma melhor escalação. Chegou a hora de decidir. Não dá para continuar insistindo, por exemplo, no Pedro Júnior errando tantos gols, no Hernan, conforme eu disse, com pouca mobilidade, no João Pedro, que não consegue se firmar. Esses novos jogadores que foram contratados já podem ir entrando no time, porque eles têm espaço para isso. Vamos agora falar da Série A do Campeonato Brasileiro e o Atlético. 2 jogos, 2 vitórias. E a vitória aí em cima da equipe do São Paulo. E o time acabou quebrando alguns paradigmas, né? De não fazer gol em casa. Fez 2 na equipe do São Paulo. E jogou com eficiência pelo lado esquerdo. Os 2 gols vieram do lado esquerdo, vieram com o Natanael. Dos 2 jogos contra o Corinthians, nas 2 vitórias, a nascente dos gols e das principais jogadas da partida eram pelo lado direito. Então, o time do São Paulo ele tomou uma precaução sobre as jogadas do Atlético pelo lado direito do seu ataque, e o que funcionou no Atlético foi o lado esquerdo com o Natanael. O Atlético joga com 2 laterais esquerdos. Isso aí já aconteceu na época do Marcelo Cabo, de colocar 2 laterais e terminar o jogo com 4 laterais. Isso aí é uma situação de jogo que o Atlético gosta, é um padrão que o Atlético gosta. E o Atlético segue esse padrão, e todos os seus treinadores que entram, eles colocam, lógico, alguma coisa que eles defendem do futebol, mas, ao mesmo tempo, eles seguem um padrão que a equipe tem. Então, o Natanael, como o Atlético tinha desfalques no jogo contra o Corinthians, na semana passada, pelo Campeonato Brasileiro, ele entrou nessa posição e está se firmando. E, na minha opinião, vai ter que continuar nessa posição. A não ser quando der problema com o Igor Cariús, com ele mesmo. E quando todos estiverem à disposição, o Natanael já ganhou a condição. Porque é um cara que ajuda a marcar e é um cara que está muito eficiente no apoio. Ele deu as 2 assistências. No gol do Éder e no gol do João Paulo, que é outro jogador que se destaca bastante na equipe do Atlético. Então, o Atlético está dando muito orgulho ao futebol goiano.
Essa participação é muito importante. Ainda tem 36 jogos pela frente, tem muita água para passar por baixo da ponte, muita coisa pode acontecer. Mas o início do Atlético é promissor. E o torcedor tem que aproveitar esse momento. Vai chegar o momento que vai jogar mal? Vai, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Mas o Atlético vive um momento muito especial. E olha, se a gente olhar os próximos jogos da equipe do Atlético, dá para imaginar que o time possa prosperar ainda mais. Primeiro, Copa do Brasil, quarta-feira, 2 gols de diferença contra o Corinthians. O Atlético, nessa temporada, tomou 3 gols em casa, em um monte de jogos. 17 jogos sem tomar gols. O Atlético vai tomar 3 gols em um jogo só? Não vai. O Atlético vai se classificar. Depois, no final de semana, tem o Cuiabá, que é um time limitado. O Atlético é melhor do que o Cuiabá. Tem chance de conseguir um resultado lá no Mato Grosso. E aí, na quarta rodada, um confronto que chama muita atenção. E vai ser no Antônio Ascioli. Atlético e Fortaleza, que hoje é o líder da competição. Está o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense. O Fortaleza está à frente porque tem o melhor saldo de gols. Então, vai ser um jogaço na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Então, esse Brasileirão promete para o Dragão. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, participe aí nos comentários. Muito obrigado a participação de vocês.